Olá amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós temos aí um assunto muito especial para conversar com os nossos amigos do canal. Nós temos um assunto que todos já passamos por esta fase, a fase de criança. Nós vamos conversar sobre as crianças e o espiritismo e obviamente também a fase da juventude. Deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhante a elas. Jesus, com esta frase, colocava as crianças num patamar de humildade, de entendimento e de ingenuidade necessárias para todo aquele que quer alcançar o reino dos céus. Mas nós precisamos ser ingênuos, não é? Nós precisamos ser humildes. Com esses predicados, Jesus nos diz que é muito mais fácil que nós entendamos tudo aquilo que necessitamos porque abrimos o nosso coração para o aprendizado. Aquele que é extremamente orgulhoso, que imagina que sabe tudo, aquele que pensa que Deus, não é, está ali para servi-lo, este é um problema. Então Jesus nos coloca as crianças como um grande exemplo daquilo que nós precisávamos entender, não é? Porque esta frase de Jesus reporta a infância ao aprendizado dos humildes, e é aquilo que nós acabamos de falar. O aprendizado dos humildes é nós aprendermos a reconhecer o nosso Criador, aquele de bom coração que aceita Deus como Criador e segue as suas leis. E também temos, obviamente, o caminho regenerativo, que esta humildade, que este entender, que esta maneira de olhar o mundo e as coisas nos levam à evolução mais rapidamente. Por quê? Porque nós não nos revoltamos, nós não combatemos aquilo que nós não podemos combater. Nós vamos, de certa maneira, muito bem assessorados. A nossa doutrina espírita, porque nós estamos falando da criança, não é? E do espiritismo, a doutrina espírita ela está capacitada para fazer com que a criança, muitas vezes do que os adultos, tenha um entendimento até mais rápido da doutrina. Por quê? Porque as crianças, elas aceitam mais rapidamente, elas entendem mais rapidamente e elas estão ali com o coração aberto, né, para aprender tudo, ainda mais uma doutrina tão fantástica e interessante como essa que nós falamos, que é o nosso espiritismo. Na infância, o espírito reencarnante está contido em um corpo delicado e meigo, dependente dos seus pais para seu sustento e desenvolvimento físico e moral. E é uma realidade, não é? A criança vem, ocupa aquele corpo meigo, aquele corpo que na criancinha todo mundo gosta de ver, e o papai e a mamãe também se encantam porque é uma criança, porque ela é cheirosinha, porque ela é uma graça de pessoa, não é? Está ali aprendendo, sorrindo, acostumando-se com a nova reencarnação, com aquele mundo que está à volta dela, olhando as coisas como se fosse tudo a primeira vez, quando nós sabemos que não é. Muito bem, nesse período, os pais, através do amor, do desvelo, né, esse pequeno ser, eles auxiliam e demais. Auxiliam com o quê? Com tudo, não é? Com o alimento, com a educação, com o carinho, com o desvelo, cuidando da parte moral desta criança, né, que este ser que vai se encaminhando aos poucos para abrir os olhos para uma nova realidade. Vem do mundo espiritual para cumprir tudo aquilo que ele lá no mundo espiritual disse que cumpriria. Então ele chega, encontra ali o papai, a mamãe, desvelando-se, né, naquele auxílio espetacular para o seu filhinho ou para a sua filhinha. E o que é que acontece? A criança vai se tornando grande em graça e amor.
Nesta fase, deve-se corrigir o quê? As tendências. As crianças, quando elas vão já dentro de uma determinada idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, eles passam então a mostrar as tendências. Que tendências são essas? São, diríamos assim, costumes que o espírito já tem acumulado de existências passadas e que estão dentro dele, dentro da sua experiência, da sua caixa de ferramentas espiritual, e que quando esta criança vai tomando consciência daquilo que a cerca, ele vai começando a mostrar então a sua personalidade, aquilo que ele realmente é, não é? Começa a mostrar, claro, através de quê? Das tendências tímidas muitas vezes, e outras não. Por quê? Porque tem crianças com uma idade muito pouca, muito pequenos, que já mostram uma grande possibilidade para as artes, aprendem a falar muito rápido, aprendem a andar muito rápido, aprendem a se comunicar muito rapidamente. Então, não basta nesta fase apenas levar para a escola, dar presentes, a boa alimentação. A mãe e o pai têm que prestar atenção nestas tendências. Por quê? Porque ali está um ser que veio para ser orientado. E os pais aceitaram esta função de orientar esta criança, que é uma missão extremamente importante que Deus nos coloca na mão, não é? A todos aqueles que são pais, e que temos que fazer com que tudo isso seja fundamental para a educação da criança e para a felicidade dela também. À medida que essa criança vai crescendo e ela vai então sendo assessorada pelos pais, deve, na medida do possível em que os pais possam, ser levada então para que ela comece a ter a sua religião, para que ela comece a pensar em Jesus, para que ela aprenda a rezar. Aprender a rezar, ela pode aprender até em casa, obviamente, não há necessidade de ir a uma casa espírita ou qualquer outra convicção religiosa que os pais frequentem. Mas quando já na idade de poder frequentar uma casa espírita, as mães podem levar. Tem lá os ensinos, o evangelho para as crianças dentro das casas espíritas que possuem esse tipo de trabalho. Enquanto as mães estão numa palestra, assistindo a palestra, a criança está ali sendo orientada com os amiguinhos e aprendendo, sendo evangelizadas. E isso é fundamental, porque vai se acostumando dentro da casa espírita. Ela vai ali também recebendo os primeiros cuidados morais, religiosos, que a casa espírita vai colocando, as abnegadas, as voluntárias, que ajudam essas crianças, que ficam junto com elas, que fazem joguinhos, que fazem brincadeiras, que ensinam a desenhar, que ensinam a cantar. É um espetáculo à parte esta função dessas voluntárias maravilhosas que vão lá ajudar a cuidar dessas criancinhas. E é à medida que elas então começam a frequentar, vão crescendo dentro da casa espírita, vão indo com os pais e depois vão atingir o quê? A fase da adolescência. Criança passa por todo o seu período infantil, com toda aquela ajuda dos pais, até chegar então o momento em que ela é adolescente. E aí nós temos uma outra situação, que é uma situação também de extremo cuidado dos pais. Por quê? Porque todo adolescente passa pela crise definida por estudiosos como síndrome da adolescência normal, com características e sintomas próprios, de forma mais ou menos turbulenta, enquanto transita da fase da adolescência para a fase adulta. É quando os pais dizem assim: esta criança está com os hormônios à flor da pele,
muitas situações dessas adolescentes, né, dessa juventude, causam problemas dentro de casa, porque existem revoltas, existem contrariedades, existem embates, o pai já não aceita muito aquelas ideias que o filho está tendo, o filho por si já imagina que pode fazer tudo o que ele quer fazer, ou começa a fazer coisas que de repente ele não quer mostrar para o pai ou mostrar para a mãe, e a mãe já se preocupa muito mais. É uma fase extremamente difícil, mas ela tem, nesta fase, ele busca, o jovem, em seu novo papel, ele vai ter que lidar, na verdade, com 3 perdas fundamentais. Ele é adolescente e ele vai precisar lidar com 3 perdas fundamentais nesta fase, que são a perda do corpo infantil, ele não é mais uma criança, ele já tem o corpo do adolescente. A perda dos pais da infância, aquele pai que estava ali sempre se desvelando por ele, que então passa a ser o quê? Passa a ser o companheiro, e a mãe passa a ser apenas, não tão apenas, mas passa a ser a companheira. E a perda da identidade e do papel social infantil. Quando isto tudo se dá, não é, acontece nessa fase em que nós estamos falando aqui, da adolescência, em que realmente os hormônios têm o seu papel nesse desenvolvimento, existe então todas aquelas particularidades que nós acabamos de falar aqui, que são, dentro de algumas famílias, entendidas como um grande problema. Os pais têm que ter uma atenção muito grande e, na medida do possível, levarem os filhos, não é, para as casas espíritas ou para outras convicções religiosas, mas enfim, eles precisam de acompanhamento da doutrina, eles precisam de um acompanhamento religioso, uma base moral, para que não venham a ter problemas nem os pais, nem esses garotos ou garotas, não é? A menina ou o menino, ela pensa e entende que desaparece a figura do pai, né? Como eu falei, que acarinharam toda aquela infância, toda aquela parte diferente. E isto, para quem não entende, é um sofrimento. É um sofrimento. Não tenha dúvida que é um sofrimento. Então, há necessidade de um cuidado, novamente falamos, de um cuidado extremo, para que esta criança, esse rapaz ou esta menina, não saiam de uma casa religiosa e que possam ter um acompanhamento, uma base moral. Isso é fundamental. O Espiritismo, ele tem uma literatura muito vasta para as crianças e diríamos que os pais devem sempre levar esta literatura para as suas casas. Eu, particularmente, quando pequeno, quando a minha mãe observava, não é, que eu estava um pouco sem o que fazer em casa, ela sempre me incentivava a ler algum livro, alguma literatura espírita. Eu era alfabetizado, garoto, criança, mas alfabetizado, e eu obedecia. Eu ia lá, pegava os livros e começava a ler, e começava alguns deles a entender devagarinho, não é? Frequentava também a casa espírita, frequentei a infância espírita, depois a juventude espírita, e digo que isto faz a diferença. Quando o pai e a mãe incentivam, olham de uma maneira muito especial por esta parte da literatura, é espetacular, porque além de tomarem gosto, né, as crianças, ou enfim, o adolescente, na juventude, ele vai aprender e vai aprender muito. Aqui nós temos o Espiritismo para as Crianças, de Caibar Schutel, 1918, né, ele lançava esse livro, Espiritismo para as Crianças, onde de uma forma didática o livro apresenta a doutrina espírita para as crianças e aborda os temas de Deus, religião, oração, imortalidade, comunicação com os espíritos, a vida no outro mundo, penas, problemas, não é? Futuros, vícios, pecados, da editora O Clarim. Temos também livros do Divaldo Franco, não é? Um livro fantástico sobre educação com criança,
e também do Raul Teixeira. As crianças, quando não são nada mais, nada menos do que espíritos em evolução, não é? Até mais velhos muitas vezes que os próprios pais. São espíritos que vêm já com uma bagagem muito grande. E onde é que nós precisamos entender esses espíritos e organizar uma vida melhor para eles? Por quê? Porque hoje, nessa transição do nosso planeta, todos esses espíritos, eles já vêm com um diferencial, eles já têm um coração diferenciado, eles já prestam atenção em outras situações, eles já prestam atenção em ecologia, a defesa da natureza, não é? Ele já tem um olhar diferenciado para os problemas que acometem o planeta, e o pai e a mãe precisam entender isso, não é? São crianças que foram convocadas a encarnar, não é, neste planeta em transição para prepararem o mundo regenerado que nós teremos aí em mais um tempo que nós não podemos ainda precisar, mas que vai acontecer. E não podemos esquecer que dentro do Espiritismo, estudando Kardec, obviamente o nosso codificador da doutrina e os seus livros da codificação são os livros base fundamentais para a educação de uma criança, de um jovem e de um adulto dentro da nossa doutrina espírita. Esse estudo das obras básicas é de extrema importância, pois é a base doutrinária que todos devemos ter para compreendermos e vivenciarmos a doutrina. Então, os livros da codificação de Kardec, eles vão dando a base moral, não é? Para aquele ser, para aquele espírito que já teve existências anteriores, que nós não sabemos como foram essas existências, que têm tendências que precisam ser cuidadas, que ao se tornarem adolescentes vão ter problemas que precisam ser cuidados. Então, toda essa situação arrematada dentro da doutrina espírita, temos também lá os nossos livros da codificação que são fundamentais, esse estudo sistematizado da doutrina espírita, não é? Para a infância e juventude. Não devemos, em espécie alguma, de maneira nenhuma, forçar o jovem a ser espírita. Se você perceber que o seu filho tem aversão à doutrina espírita, e pode acontecer, não quer frequentar, tome cuidado com isto. Não o force, não é? Não leve este filho contra a vontade dele. Espere, dê um tempo. Muitas vezes ele está tentando entender, o seu espírito está tentando entender aquilo que está acontecendo. Ele está procurando adaptar-se ao mundo que o cerca. E para alguns espíritos que vêm de existências complicadas, não aceitam imediatamente o fato de precisarem ter uma educação religiosa. Então é necessário muito cuidado nessa hora para nós não forçarmos o jovem a ter um entendimento espiritual. E dentro da casa, eu acredito que de vários lares existe esse tipo de problema, onde os pais não têm a companhia dos filhos para irem, não é uma casa espírita ou qualquer outra localidade que tenha uma igreja ou algo assim, o filho se recusa a ir. Tenha calma, nesse momento não há o que fazer, a não ser, obviamente, orar, conversar com o filho em casa, sempre que lhe der abertura, para não forçar, então, esta situação. E esperar, durante esse tempo, que floresça a vontade, o despertar natural, porque esse despertar do espírito ele tem que ser natural. Respeitando para que o amor mútuo seja a liga desta aliança com a família. E assim, juntos, a família toda, dentro daquilo que se propõe na evolução espiritual, acompanhando Jesus, falando sempre de Deus, estudando os livros da codificação, estudando outros livros que possam arregimentar aquela criança, aquele adolescente, não é? Para uma vida melhor, preparando-o para uma vida futura espiritual melhor,
o pai e a mãe estarão cumprindo com desvelo e com muita propriedade a missão a que se entregaram de serem pais. As crianças e o espiritismo. Nós ficamos hoje por aqui, mas voltaremos a esse assunto. Irmãos, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deem um joinha para nos ajudarem com o canal, com a nossa divulgação do nosso canal, e toquem lá no sininho para receberem as novidades. E muito obrigado a todos!